Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre morfossintaxe. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? O que acabamos de ler foi o poema Retrato, de Cecília Meirelles, uma das maiores poetisas brasileiras. Note que o poema se constrói por meio da comparação entre como a pessoa era no passado e como ela é no presente. Trata-se de um autorretrato que revela as transformações físicas e psicológicas pelas quais foi passando o eu poético no decorrer da vida. Para a realização das descrições, foram empregados diferentes adjetivos, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Mas afinal, o que é adjetivo? É uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essas palavras variam em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Vamos analisar alguns exemplos. Garota bonita, garotas bonitas, criança obediente, crianças obedientes. A mesa é tal qual a cadeira. Mesa lisíssima. Perceba a variação dos adjetivos em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Compreendido o que é adjetivo, vamos voltar para o poema do início da aula e verificar se lá tem algum adjetivo para nós treinarmos a identificação. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim, calmo. Assim, triste. Assim, magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha só quantos adjetivos! Rosto de hoje. De hoje caracteriza o substantivo rosto. É uma locução adjetiva. Calmo, triste, magro. Ainda adjetivos para rosto. Olhos tão vazios. Tão vazios é uma locução adjetiva de olhos, ou seja, duas palavras com função de adjetivo. Lábio amargo. Amargo caracteriza lábio, portanto, também é adjetivo. Mãos sem força. Sem força é uma locução adjetiva que caracteriza mãos. Tão paradas e frias e mortas. Todos os adjetivos que caracterizam mãos. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Todos os adjetivos que caracterizam o substantivo mudança. Agora, além de percebermos as características que os adjetivos proporcionam aos substantivos,
Que tal analisarmos a maneira como eles ampliam o sentido do substantivo enquanto sujeito da frase? Observe os adjetivos destacados em trecho da música Tempo Perdido, da banda Legião Urbana. É bem mais belo que esse sangue amargo. E tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Como você já sabe, os adjetivos são palavras que caracterizam, delimitam e qualificam o substantivo. Além disso, ele pode exercer diferentes funções sintáticas. No trecho acima, o adjetivo sagrado traz para o substantivo sujeito suor um aspecto além do normal. O suor sujeito recebe uma característica santa, divina. Percebe como o adjetivo é importante na nossa linguagem? E agora, trarei uma outra forma de ver como o adjetivo pode ser o principal contexto para as informações de uma frase. Estava ansioso, embora sempre se mostrou calmo. Observe que os adjetivos ansioso e calmo apresentam uma marca de tempo expressa pelos verbos que compõem as orações. São duas características opostas, sendo que uma é a normal do sujeito e outra surpreende por não ser habitual deste sujeito. Através destes adjetivos, nós podemos compreender o que ocorreu com a pessoa em questão. É importante verificarmos as particularidades dos adjetivos. Alguns podem ser mais descritivos, que delimitam o substantivo, e outros podem ser mais explicativos, trazendo mais informações sobre algo. Exemplo: fruta podre. Note que podre não é um detalhe próprio de fruta. Em outras palavras, nem todas as frutas são podres. Por isso, nesse caso, o adjetivo indica um conjunto específico de frutas, ou seja, ele restringe o universo do substantivo. Agora, vejamos um outro exemplo. Fogo quente. Sabe-se que o fogo sempre será quente. Então, nessa situação, o adjetivo apenas evidencia um traço geral do substantivo. Temos, então, um adjetivo explicativo. E, para não dizer que não praticamos, vamos colocar adjetivos numa situação de fala. Observe este grafite. Que adjetivos podemos atribuir a esta imagem? Vamos estabelecer o substantivo criança. Esta criança é alegre, sorridente, tem olhos castanhos, dentes brancos, cabelos escuros. Viu como os adjetivos podem determinar particularidades do substantivo? Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Assinale a única alternativa que possui um adjetivo descritivo. Letra A. O aluno paulista foi suspenso por 3 dias. Letra B. A floresta está encantadora. Letra C. A aliança foi quebrada. E letra D. O país está dividido. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta. Na atividade 1, temos somente uma opção que possui o adjetivo descritivo, a alternativa A, pois é aquela que o adjetivo denota qualidade adicionada ao ser, ou seja, qualidade que pode ser retirada do substantivo. Portanto, a resposta correta é a letra A. Atividade 2. Identifique nos enunciados abaixo aquele onde o adjetivo amplia o sentido do substantivo sujeito. Letra A. A mala foi encontrada no portão de embarque. Letra B. O jovem buscou sua aprovação total. Letra C.
Brincamos de bola de gude. E letra D, a garrafa está cheia. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta. As alternativas A, B e C possuem adjetivos que se referem a outros termos da frase, que não são o sujeito. Somente na letra D, o adjetivo amplia o sentido do substantivo sujeito. Portanto, a resposta correta é a letra D. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos o conceito de adjetivo e alguns exemplos para compreender melhor, e treinamos como identificá-lo em diferentes gêneros textuais. Analisamos os adjetivos descritivos e os explicativos, e de que maneira eles ampliam o sentido do substantivo sujeito. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouquinho mais sobre morfossintaxe. Tchau, tchau, um grande abraço!